Então, se estiveres de acordo, voltamos então agora Tá um bocadinho bem. para a formação e treino. Os teus trabalhos e os trabalhos nesta área da aliança vão, de facto, fazer um mapeamento muito interessante para os terapeutas poderem monitorizar melhor esta área tão importante para a eficácia das psicoterapias, que é a da aliança. E tu sabes melhor que eu que o treino e a formação nesta área é muito pobre, não é? Até mesmo na relação já foi mais importante para os terapeutas dominarem os aspectos, as variáveis da relação. Hoje é mais sexy dominar um modelo e fazer a cadeira vazia do que trabalhar a empatia e a relação, e portanto é muito difícil. E há pouca oferta também, se calhar, formativa para esta área tão básica e tão importante da aliança terapêutica. Como é que avalias o estado da arte nessa área, na área da aliança terapêutica, o treino de terapeutas, e como é que imaginas que pode evoluir? Pois, eu concordo contigo, acho que a oferta não é muita e talvez uma das evidências dessa menor ênfase nas questões da relação e às vezes muito básicas do ponto de vista das competências, quase de atendimento e da influência na linha do Ivan, não é? Que nós fizemos treino dos microprocessos e da empatia, portanto, talvez uma até das evidências seja a ausência destes componentes, às vezes nas estruturas curriculares das formações, até de base. E eu acho que, do ponto de vista até dos formandos, é não só uma necessidade, como me parece que há interesse. Eu, nos últimos anos, ofereci uma cadeira de opção na Universidade de Minho, no nosso departamento, e era sempre uma opção que tinha muita gente, mais do que aquelas que eu gostava. Tinha um apetite para esta área? Sim. Da aliança ou da relação? Ou... A cadeira chamava-se Relação Terapêutica. Era muito focada nas questões da aliança, porque tinha a ver era uma cadeira de autor e, portanto, era muito focada nas questões da aliança, mas eu começava habitualmente por uma questão mais geral e depois focava. E julgo que por vezes também se nota quando supervisionamos psicoterapeutas, às vezes de facto é como dizes, há mais entusiasmo ou encanto com técnicas que às vezes surgem como novas, do que propriamente a atenção a estar ali com o cliente e saber estar com ele. Quase como se os psicoterapeutas quisessem mais tratar os pacientes do que estar com eles. Estar com eles. E eu acho que o estar é muito importante, porque é uma arte complexa, não é? Sim. Estar com os pacientes. Provavelmente também obriga a estar bem connosco. Isso. E, portanto, isto... E estar com pessoas que são tão diferentes de nós. Sim. Então, não é? Sim. É muito desafiante, não é? E, portanto, estar bem com o outro, provavelmente, obriga-nos a estar bem connosco. E eu acho que isto é desafiante para o terapeuta. E julgo que tem implicações em termos do treino. E eu diria, não acho necessariamente que os psicoterapeutas tenham que fazer psicoterapia, mas acho que têm que se conhecer de algum modo, fazer algum processo de autoconhecimento ou de reflexão sobre si, experiencial, no sentido de perceberem as suas experiências internas e de que modo é que isto interfere no contexto das relações, nomeadamente no contexto da relação terapêutica, não é? E, portanto, da formação desta aliança. Porque negociar objetivos e negociar tarefas, apesar de tudo, é fácil, porque é informado pela própria... Os pacientes querem baixar a ansiedade, querem subir o humor, querem relacionar-se melhor. Os racionais isso é fácil, da abordagem teórica que nós assumimos ajudam-nos a definir bem esses objetivos. Mas, por exemplo, estar atenta a este vínculo e a cuidar deste vínculo, ou cuidar momento a momento do que está a acontecer, mesmo em termos dos objetivos e das tarefas. Das dificuldades dos pacientes para caminharem para aí. Exatamente, pode não ser tão fácil assim. E estou-me a lembrar de como alguns estilos interpessoais do próprio terapeuta, por exemplo, mais inseguros ou mais rígidos ou inflexíveis, com maior hostilidade, podem dificultar a própria experiência que o terapeuta possa ter e que, portanto, estou-me a lembrar da minha experiência como supervisora de terapeutas estagiários,
em que a insegurança na técnica pode prejudicar, em alguns momentos, este estar com o cliente, porque se está mais com a agenda que se tem do que com o próprio cliente, ou muitas com das o modelo, vezes. do que com o cliente, não é? Exatamente. Com o que está a acontecer, não é? E, portanto, eu acho que um grande desafio é o estar com o cliente e quando estar empaticamente, não é, com aquele cliente. Portanto, e esta empatia no sentido de perceber a minha experiência e perceber a experiência do cliente e, portanto, ser capaz de comunicar o conhecimento que eu tenho, ou o conhecimento ou a experiência que eu tenho da experiência do outro, mantendo a minha. Essa presença e essa disponibilidade para o outro, o construtivismo ajuda um bocadinho, não Sim. é? Porque essa abertura, não é? Sim, porque a postura construtivista é muito centrada no cliente, no paciente, exatamente. Sim. E ajuda um pouquinho a que os terapeutas a ouvir o cliente, a ser intelectualmente curioso, estejam de facto em relação, presentes, estejam presentes, a assumir aquilo que o cliente nos tem para dar. Eu lembro-me sempre de uma expressão do Kelly, que eu acho que tem um pouco a ver com esta ideia construtivista de acreditar no cliente, acreditar naquilo que ele tem para nos dizer, mesmo quando nós estamos perdidos, não é? Que é quando tu não sabes o que se passa com o cliente, pergunta-lhe, pode ser que ele te diga. Exatamente. Eu acho que isto é um princípio que eu tenho muito orientador, não é? Muito orientador. Quer quando estamos perdidos, quer quando não estamos perdidos. É um pouco estar atento àquilo que ele tem para nos dizer e de que modo é que nós podemos incluir isso no processo que estamos a desenvolver em conjunto. Porque há aqui para mim é cada vez mais importante esta ideia da mutualidade e de estar juntos num processo que é dos dois. Claro, com objetivos de mudança do cliente. Eu não sei se o terapeuta às vezes também não vai mudando nestes processos todos que faz, de estar com várias pessoas a mudar. E eu estava a dizer que este estar com o cliente me parece facilitado se o terapeuta aprender a estar atento ao momento a momento. E estar atento às validações que o cliente faz das nossas propostas e como faz de uma forma segura, minimal, ou faz essa validação assumindo e elaborando sobre ela e até avançando para além de nós, ou invalida de uma forma minimal e, portanto, quase, e perceber se está de frente ou não connosco, ou invalida de uma forma perentória e, portanto, sem dar grande espaço e, portanto, eu acho que esta atenção por parte dos terapeutas à resposta do cliente, não só em termos de conteúdo, mas em termos de forma também. Eu acho que aqui a análise desta conversação nos ajuda muito, não só o que é que está a dizer, mas como está a dizer. E que impacto isso também tem em mim, enquanto terapeuta, e portanto, como é que eu também digo, o que é que eu digo e como é que digo também. E portanto, isto tem de facto a ver com enfim, se eu imaginar alguma formação no futuro para os psicoterapeutas a partir do modelo que nós estamos a trabalhar e do sistema que estamos a procurar consolidar, eu diria que o denominador comum das diferentes possibilidades de estratégias ou de orientações seria este. Seria estar atento ao conteúdo e à forma, quer nas respostas do cliente, quer nas minhas próprias, e portanto não abandonar esta ideia de que a aliança, nesta perspectiva mais interativa, portanto mais micro, não pode nunca desligar-se desta articulação. Nomeadamente, se eu consigo perceber o bem-estar no paciente, com o que está a acontecer, o bem-estar em mim, com o que está a acontecer, monitorizar ambos os bens e mal-estar. Sim. E uma ideia que eu acho que pode ser central, que é estarmos atentos a um equilíbrio que tem que, do meu ponto de vista, acontecer, provavelmente acontecer. E digo do meu ponto de vista porque esta é ainda uma hipótese teórica, nós não temos ainda resultados empíricos que nos ajudem a dizer isto. Mapear e fundamentar. Pronto, neste momento temos
algumas indicações de que poderá ser assim, mas os estudos são ainda muito poucos, portanto acho que seria abusivo dizer que é assim. Mas é a ideia de equilíbrio entre esta validação e invalidação que o cliente faz das nossas propostas e, portanto, eu não estou à espera que um cliente valide sempre tudo o que eu proponho enquanto terapeuta. Porque eu sou maravilhoso e bem intencionado e, portanto, só pode esperar. Exatamente, e do ponto de vista, até de uma perspectiva mais construtivista, a invalidação é o que, de algum modo, também mobiliza para novas reconstruções, novas conceptualizações. E reaproximação. Estou-me a lembrar do ciclo de experiência que o Kelly propunha, em que claramente o momento da invalidação das antecipações que o cliente faz é um momento extremamente importante, quer do ponto de vista emocional e do ponto de vista da mobilização, da ressignificação para criar novas hipóteses, novas antecipações face ao futuro, não é? E, portanto, esta invalidação é importante do ponto de vista da promoção da mudança e da eficácia do processo terapêutico. O que poderá ser necessário é equilibrar. E que equilíbrio é este? O equilíbrio não tem que ser 50%, 50%, não é? Portanto, qual é este equilíbrio entre validação por parte do cliente e invalidação? E também, do ponto de vista do terapeuta, e aqui eu acho que a formação pode ser importante, é equilibrar entre intervenções que suportam o cliente no momento em que ele está e com o desenvolvimento que ele tem no momento e, portanto, que lhe dão, de algum modo, poderão promover experiência de segurança, de conforto, de bem-estar, portanto, de menos ou pouco risco e, portanto, que o ajudem, por exemplo, do ponto de vista da aliança, a desenvolver este vínculo, ou seja, posso confiar neste terapeuta, ele está capaz de me segurar, está capaz de me apoiar, ele percebe a minha experiência, mas também equilibrar esta intervenção de suporte que nós incluímos como intervenções de reflexão, de questionamento aberto, de questões mais específicas, são tudo indicadores específicos deste suporte, como é que eu suporto este cliente, portanto, sendo interessado e, portanto, procurando compreender de diferentes formas este problema, ou até a mudança, aquilo que nós chamamos de inovação, porque a inovação tem aqui a ver com o modo como nós definimos mudança neste modelo e que foi importada do modelo de momentos de inovação do Miguel Gonçalves, que tem a ver com definir esta mudança ou esta inovação como exceção à narrativa problemática e, portanto, todos os problemas que de algum modo contribuem para que a narrativa seja problemática. E, portanto, o terapeuta pode suportar quer o problema, quer a inovação, porque assumindo que os processos são de sucesso, à medida que vão evoluindo, há de começar a acontecer esta inovação, esta mudança. E também é importante que o terapeuta seja capaz de perceber que isto está a acontecer e suportar e compreender como é que ela está a acontecer, quando acontece, eventualmente como é que o cliente significa a emergência dessa inovação que está a acontecer. Mas equilibrar estas intervenções de suporte, e voltando um pouco atrás ao equilíbrio, com intervenções de desafio, portanto, que puxam pelo cliente um bocadinho mais à frente e que o puxam para aquilo que nós chamamos de zona de desenvolvimento potencial, de mudança potencial, que ele não está ainda capaz de fazer sozinho naquele momento, mas com a ajuda do terapeuta poderá estar. E, portanto, este desafio também pode ser feito de formas muito diferentes, dependendo até da abordagem que nós estamos a usar para intervir. Pode ser um debate cognitivo, um debate de crenças, se tivermos uma perspectiva até mais cognitiva e até racionalista, ou poderá ser um convite para significar a sua experiência de uma forma diferente, e entramos aqui nas abordagens mais construtivistas ou narrativas, ou eventualmente propor, por exemplo, uma cadeira vazia, e isto numa abordagem focada nas emoções, poderá ser um desafio para alguém que não está capaz de experienciar a emoção. Propor um trabalho de cadeira vazia pode ser um desafio no sentido precisamente de ajudar a expressar essa emoção. E, portanto, este equilíbrio, ser capaz de ir equilibrando este suporte com este desafio, eu julgo que é extremamente importante do ponto de vista da formação dos terapeutas, que é precisamente o que nós não vemos no que eu te dizia há pouco, por exemplo, nos casos de dropout, em que o que nós vemos é o terapeuta a escalar num desafio e, portanto, não equilibrar com intervenções de suporte, apesar daquele cliente estar a dar indicações de invalidação daquele desafio. Portanto, dizer isto é demasiado arriscado para mim, eu não consigo, não diz isto assim. Ou às vezes diz, isto não me faz sentido, mas porquê?
Às vezes temos nós que ver o desconforto lá do lado. Exatamente, portanto, e daí eu voltar àquela ideia que nós estávamos a falar há bocado de ser capaz de estar com o cliente momento a momento, é isto, é perceber o impacto momento a momento da intervenção que eu estou a ter. Portanto, eu tenho que olhar para o conteúdo, para a forma, e pronto, há aqui muitas questões que nós temos ainda por resolver, que eu acho que poderão ajudar a definir precisamente esta formação. Por exemplo, uma das questões que neste momento, para mim, é uma questão muito importante a prosseguir é até onde e como desafiar. Porque nós percebemos que há desafio nos casos de sucesso, claramente isso é importante e é coerente com a definição que nós damos de mudança dentro da zona de desenvolvimento proximal. Há um desafio enorme nas abordagens mais diretivas, portanto, nas comportamentais e cognitivas e nas narrativas, portanto, há prevalência grande de desafio, quer nos casos de sucesso, quer nos de insucesso, mas depois, de facto, o que nós vemos nos de insucesso e nos de dropout é este desequilíbrio. Pronto, e agora perdi-me um bocadinho, porque o que eu queria dizer é até onde é que nós podemos desafiar e como desafiar, porque ela é importante em todos os casos, mas não nos parece estar em demasia, e, portanto, a provocar insucesso ou dropout, e nos outros ele parece estar a ser promotor de mudança, não é? Realmente. E, enfim, há outras questões em torno disto, não sei se agora me perdi um pouco nesta formação. Não, sim, mas já deste-nos uma perspectiva interessante de como pode evoluir este quase modelo, não é, de intervenção orientado por estes princípios tão interessantes. E ficamos à espera de bons desenvolvimentos dos nossos estudos e trabalhos e que possamos continuar esta conversa muito em breve, está bem? Muito obrigado, Eugénia. Muito obrigada, eu, Muito obrigado.